Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Por todos os cânticos, pelo registro desses irmãos amados, dessa irmã amada, que, mesmo cega, como soubemos, a voz e a ação e a influência dela perpetua por todos os séculos enquanto houver luz. Todos hão de saber que houve uma mulher que, a despeito de cega e de revés da sua vida, ela foi um instrumento para o teu louvor e para a tua glória. O Senhor seja exaltado, porque essa é uma obra pura do teu Espírito. Hoje, quando nós nos reunimos aqui, Pai, eu quero te pedir pela tua misericórdia. Que o Senhor faça, como fez nos nossos corações, faça uma obra no coração daqueles que entraram aqui. Seria muito importante, Pai, de que todos quantos estamos aqui tenhamos convicção de que seremos convocados a estar com o Senhor para sempre na eternidade. Que todos quantos estão aqui, pela tua misericórdia, que nenhum deles se perca, Pai, pela tua misericórdia. Abençoa, como sempre falamos, a despeito da nossa, cremos assim, eu creio assim, que a despeito da minha dificuldade de falar, de expor, eu sei, Pai, que o teu Espírito tem uma flecha, um dardo de amor no coração das pessoas. E por conta disso, Pai, toca no coração de todos nós e entendamos cada vez mais a seriedade que é o teu Evangelho, que é a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém, rapaziada, muito bom. Eu estou com tempo. Tenho nada, olha só, andamos rápido e não tenho tempo. Eu queria falar com vocês hoje a respeito da verdade. Para quem não sabe, eu não nasci num berço evangélico, num berço crente. Eu não nasci. Eu nunca fiz da minha vida projeto nenhum de ser crente, como eu acabei de falar para vocês. Nunca fiz. Aliás, abominei sempre a ideia de ser crente. Achei, como disse para vocês, era depreciativo ser. Eu tinha conceitos na minha vida que eu imaginava que aqueles eram a verdade. E o grande problema, a grande história, ou a história começou quando eu percebi, naquele dia em diante, naquele dia 26 de agosto, de que o caminho que eu estava andando, ou que o entendimento que eu tinha, era um entendimento que não era a verdade. Olha, presta atenção, todos nós que estamos aqui, nós não temos nem idade, e nunca é momento, de nós sermos enganados e de não sabermos a verdade. Nós precisamos saber a verdade. Nós precisamos ter consciência da verdade. Não adianta eu enganar e ser enganado, isso não tem jeito isso. Isso não traz resultado nenhum, não é bom. E eu achava que eu estava na verdade. Até aquele dia eu achava que eu andava na verdade. Total ignorância. A educação que eu tive foi uma educação, minha mãe, uma baixinha, viu? Baixinha, um toco de mulher. E ela deu o melhor que ela tinha, ela nos deu, ela me deu. A educação religiosa e tudo mais. E eu achava que tudo aquilo que eu recebia, aquilo era a verdade. Eu achava e tinha aquilo como encerrado a questão. Mas houve um dia que eu percebi que aquilo não era a verdade, caramba. E aí eu fiquei intrigado. E hoje eu sei do texto, ele diz ao texto de 1 Pedro, lá capítulo 2, ele diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. Eu falei, mas peraí, então, o texto hoje eu entendo que eu vivia, então, a minha vida era fútil. O desconhecimento da verdade me levava a uma vida fútil. Eu falei assim, que louco. E aí eu fiquei intrigado, eu falei, mas como é que pode? E aí a intriga, como é que pode alguém que tenha a Bíblia na mão e pegue e ensine errado? Eu falei, caramba, mas não está certo isso. Toda a minha vida e toda a vida da minha família, até aquele ano de 72, eu andava naquilo que julgava ser verdade. Eu tinha para mim que tudo quanto eu sabia e fui ensinado era verdade. E eu falei, mas não é possível que os mestres de então tenham ensinado para todos nós a mentira.
usando a letra, mas não o espírito da palavra, eles ensinaram coisas erradas, misericórdia. E eu falei, mas como pode? Eu fiquei intrigado, eu fiquei muito complicado. E sempre assim, vão dar contas a Deus porque ensinam errado. Não ensinam a verdade, ensinam errado. E o resultado e a consequência disso é levar as pessoas ao inferno, fechar a porta do céu para eles. E aí eu fui entender que não é uma religião ou um grupo que estava e que ministrava errado. Eu entendi que existia um por trás de todo esse sistema. Existe sim a verdade, e o que não é verdade é mentira. E se o Senhor Jesus Ele é o responsável pela verdade, existe um que é contrário à verdade. Ele é Satanás. E é ele que procura sempre alterar toda a verdade para enganar as pessoas, porque ele é o enganador. Eu falei, por favor. E aí, à medida que eu tive a experiência e fui crescendo, naturalmente eu me levantei contra um sistema. E se posso dizer, nós que pregamos a palavra, nós somos verdadeiras pessoas que se levantaram contra a mentira. Mentira é intolerável e a mentira leva as pessoas ao engano e ao engano leva ao inferno. Caramba! Coisas que para mim eram verdades, por exemplo, purgatório. E aí eu fui ver na palavra que não é harmônico, não está na palavra de Deus. E eu quero lembrar para todos nós que a única coisa que interessa é a palavra de Deus. O que está fora dela não vale nada. O que importa é o que está escrito aqui. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia, você pode falar assim, mas quem diz que ela é a verdade? Seja no mínimo, minimamente inteligente. Minimamente inteligente. Para esta Bíblia estar aqui, isso é um milagre de Deus. Porque qualquer outro... Cara, seja inteligente, rapaz, presta atenção. Acorda. Qualquer livro, ele se envelhece e perece em pouco tempo. Best-seller acaba rápido. Do jeito que vem, vai. Essa Bíblia, ela foi alvo de destruição todo o tempo. E ela hoje, ela é o livro mais lido no mundo, mais publicado no mundo, e é o livro que transforma e altera a vida das pessoas. E você acha isso que é casual? Misericórdia. Você é teimoso, você é louco. Você é louco. Aqui é a verdade. E aí eu olho na palavra e falo assim, mas eu não vejo nada de purgatório. E se você é bem minimamente inteligente, você vai entender que se houvesse purgatório, se eu pagasse os meus... Olha, minimamente inteligente, ok? Devagar, calma. Eu fico todo preocupado que eu chuto o pau da barraca. E o Lucas é o meu freio. Vai, baixa mais um pouco a bola. Minimamente, olha, presta atenção, minimamente. Presta raciocínio linear. Simples, mínimo. Se eu tenho uma alternativa de eu ser salvo, que não seja pelo sacrifício de Jesus, Jesus não precisava ter vindo aqui. Se eu pagasse os meus pecados lá por sofrimento depois da morte, não precisava ter Jesus vindo aqui, vir aqui. Vocês concordam comigo? E lógico que é. Não, dogmas e ensinos que não convêm. Errado? Errado. E aí eu me levar e falo para você, vou ser politicamente correto quanto a mentira? Eu digo, não, eu quero que se dane, eu tenho que falar a verdade. Eu fui ensinado na mentira e eu preciso falar a verdade. Eu preciso ensinar a verdade, é o que importa. Passou, e aí alguém dizia assim, não, mas é por ser bonzinho que você é salvo. Ih, rapaz. Aí eu digo assim, aonde está na palavra? E aí uma outra distorção e outro erro de mestres que não ensinam a palavra de Deus e ensinam errado. E diz assim que se você for bom, se você fazer obras, você é salvo. Também, se você, do mesmo jeito, minimamente,
inteligente. Se você entender que se você fizer a obra, você se salva, Jesus não precisaria ter vindo. Foi uma grande besteira que Deus fez em permitir que o seu filho fosse vituperado. Olha, se nós estivéssemos no lugar de Deus, talvez a gente parasse e falasse assim, não faça isso não. Eles vão se salvar por boas obras, eles vão se salvar pelo purgatório. Mentira não vale. As coisas no meu tempo não era tão comum essa questão da evolução. Não sei, os mais antigos aqui, eu não me lembro muito desse lero-lero. Os mais velhos aqui, tem alguém mais velho aqui? Ô, Dirce, é verdade. Dirce, no meu... A Dirce sempre é meu contraponto. Olha aqui, Dirce, no meu tempo, eu não via tanto problema de evolucionismo. Não tinha, a tiririca pegou agora, explodiu agora. Aí, cara, presta atenção. O estúpido... Não posso falar estúpido. Lucas, me perdoa, eu falei estúpido. Mas são. Presta atenção. Olha aqui. Eu estava falando hoje, estava semana tomando café em casa. Aí veio o assunto. Para não falar do olho, que é uma barbaridade o olho. Imaginar que o olho nasceu do acaso. Tá louco? Para não falar de reprodução. Cara, dizer que isso do acaso... Você é louco. Eu vou simplesmente falar da língua. Cara, a língua. Presta atenção. Ela, dependendo do movimento que você faz com a língua, você emite um som e expressa o seu pensamento. E a outra pessoa entende. Você imagine a complexidade que é para você fazer uma língua que pudesse ter todos esses efeitos, que exprimisse automaticamente a relação da sua cabeça com esse... Rapaz! Você é louco, cara. Você é louco. E a palavra diz em Romanos que você é inexcusável. Inexcusável. Eu creio na evolução. Você crê para a sua perdição. O problema é seu. Mas não digo que você não avisou. Não digo que você não foi avisado. É verdade. A língua. É tão simples a língua. Né? Assim, dependendo do movimento, é um som que ela emite. E olha, automaticamente, à medida que eu vou falando, eu vou dando ordens aqui. Isso nasceu do acaso. Sem contar o sabor. O sabor é até simples, mais fácil, né? Mas a língua... Rapaz do céu, a complexidade. Para não falar do olho, reprodução e tudo mais. E você acha que ainda nasceu. As coisas são fruto do acaso. Bernardo, você é muito louco, Bernardo. Pelo amor de Deus. E aí, eu começo a ver e entender o seguinte, que tem um que está por trás de tudo isso. Tem um, e você não se iluda. Eu não gosto de ouvir falar nele, mas você tem que ouvir, porque esta é a verdade. Existe um, e esse um é Satanás. É o diabo. E aí você fala assim, uma pessoa no século XX não pode acreditar no diabo. Dizia a irmã Otília, a minha pregadora, que eu tive a minha experiência com Deus. Ela disse assim, quem não crê no diabo é porque está muito perto dele. Ela disse assim, você lembra disso, bem? Quem não crê no diabo, na existência do diabo, é porque está muito colado nele. É verdade, é mesmo. Tudo e o sistema da mentira, para enganar as pessoas, para que as pessoas caminhem para o inferno. Não é possível que você crê nisso. É a verdade. É o que está escrito aqui na palavra. Você crê ou não crê, o problema é teu, isso não muda. Mas é verdade, e você vai ter que se enfrentar. Você fala, mas e aí? E aí voltamos ao texto de Hebreus 9, 27, que diz assim, ao homem é dado o direito de morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então presta atenção, todos nós aqui que estamos aqui, presta atenção. Todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos nós. Sem exceção. Ele diz lá, Hebreus 9, 27. Ao homem é dado o direito de morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E aí é o seguinte, se eu sei que tem um que advoga e luta pela mentira, e hoje eu sei da verdade, eu digo para você, no Senhor Jesus, eu tenho que estar do lado dele. Eu tenho que gastar a minha vida
para denunciar, dizer de toda mentira de que este maldito, ele provocou por todo o estrago que ele fez e que já teve o dobro da compensação que a sua pena lhe merece. A minha vida, presta atenção, à medida que eu sei dessa verdade, e todos vocês, meus irmãos que sabem disso, nós não podemos deixar de desmascarar a mentira. Somos pela verdade, você só pode crer na verdade. Você não teve nunca a idade e agora muito menos o tempo para você crer na verdade. Na mentira. Na mentira. Ao homem é dado o direito de morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Projete para mim, é Atos 17, 30. Eu leio aqui. Atos 17, diz assim, foi logo quando Paulo estava em Atenas, na sua segunda viagem missionária, que está relatado aqui em Atos, ele estava lá em Atenas e ele viu, foi o momento que ele encontrou, esteve lá olhando os vários deuses lá, ele encontrou um que era uma menção ao Deus desconhecido. E aí ele disse assim, sobre esse é que eu me refiro. Atos 17, vou pegar aqui. O Deus, versículo 24 em diante. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos do homem, nem tampouco é servido por mãos de homem, como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez todas as nações dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes o tempo já dantes ordenado e os limites da sua habitação. Deus fez isso para que o buscassem e talvez, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas, disseram, somos também sua geração. Portanto, sendo nós geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação dos homens. Mas Deus, presta atenção no versículo 30 em diante, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora. O quê? Que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Pois Deus determinou o dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E ele disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Primeiro, preste atenção todos nós aqui. Não tenha dúvida. A palavra é a verdade e ela diz que você morre uma vez só. Preste atenção nisso. Preste atenção, acompanha o raciocínio. Lá em João, no capítulo 3, Jesus disse que se o homem não nascer de novo, ele não pode ver ou entrar no reino de Deus. Então acompanha o raciocínio, presta atenção. Olha só, se o homem nascer 2 vezes, ele morre uma vez. Vou repetir, acompanha o raciocínio. Se o homem nascer 2 vezes, ele morre uma vez. Se o homem nascer uma vez, ele morre 2 vezes. Ai. Nesse sentido, veja bem, toda a pregação da palavra, do Evangelho, é para que as pessoas venham a experimentar um segundo batismo, um segundo nascimento, para que então eles sejam livres da segunda morte.
Porque, olha, presta atenção. Se eu nascer olha, vocês não entenderam, né? Tem que nascer quantas vezes? Uma você já nasceu, não? Quando que você nasceu? Hã? Quando eu nasci da minha mãe, eu nasci uma vez. E a segunda vez? Hein? Quando eu criei, lá em João, capítulo 3, ele diz assim, necessário vos é nascer de novo. Então, veja bem, eu preciso ter 2 nascimentos. E se eu tiver esses dois nascimentos, esse nascimento, ele diz a palavra que eu só tenho uma morte. Presta atenção. E aí o conflito. Aí eu preciso pregar a palavra para que as pessoas, pela palavra, já que todos nascemos que eles nasçam, que eles tenham o segundo nascimento. E a palavra é que gera o novo nascimento. E é por isso a pregação da fé. Porque se ele não nascer de novo, ele morre segunda vez. Você entendeu, consultor? Nasceu 2 vezes? Nasceu uma vez? 2. Definitivo. Julgamento está aí e é o que vai acontecer. Essa é a verdade. Não tem outro caminho. Isto é a verdade. E aí, pensando assim, você, com relação ao julgamento, lembre-se disso. Todos nós haveremos de comparecer. E uma coisa que me impressiona muito é isso. Porque eu já falei isso 1 milhão de vezes para você. Eu posso enganar você. E aí? Resolveu a questão? Eu engano você? Mas olha, o importante é o seguinte, eu passar na alfândega celestial. Eu chego lá e vou ser retido. Não adianta eu tapear e dizer para você de uma experiência que eu não tenho. O que adianta? Definitivamente não importa isso. O que importa é que, de fato, eu tenha nascido de novo. O julgamento, todos nós haveremos, e vou te falar, segunda palavra, os segredos do coração vão ser revelados. Segredo. Vamos falar um pouco de segredo? Será que você não tem nenhum segredo escondido, não? Já pensou? Não é boa essa palavra? Não? Vamos virar a página rápido? Segredo. Eu escondo de você, mas não dele. E olha, no julgamento aberto, tudo. Se eu fiz coisas dignas de morte, não tem como, vai acusar lá. E não tem argumento. E olha a seriedade do fato. Todos os segredos do coração vão ser manifestos. Não adianta, não adianta esconder. Aqui, hã? A irmã Roseli ajudando aqui na homilia, ela disse assim, eu preciso me arrepender, como eu disse lá em Atos. O arrependimento é essencial. Eu tenho que chegar, a postura de qualquer um de nós, segredo, eu estou falando de segredo. Qualquer um de nós vai assim, cara, eu tenho esse segredo, eu não vou arrastar comigo até aquele dia. Você está louco? Qual é a atitude que eu tenho? Olha, presta atenção. O arrependimento não é quando eu sou descoberto no erro. É quando eu declaro, denuncio antes de ser manifesto. Preste bem atenção. Arrependimento é quando ninguém sabe e eu chego e manifesto e digo assim, olha, eu fiz isto e eu quero que você me perdoe. Eu fiz, correndo o risco de grandes prejuízos. Isso é arrependimento. O arrependimento, uma pessoa que se arrepende, ele está pronto para perder. Perder. Arrependimento leva à perda. Olha, o que eu fiz, imagine que eu tivesse traído a minha véia. Olha só. Eu tinha que chegar para ela, olha só, se eu não quiser ter dificuldade lá no fisco celestial. Eu tenho que chegar para a minha véia e falar assim, véia, olha aqui, você não sabe, olha que crise. Véia, você não sabe, mas eu traí você. Quando eu falo isso para ela, eu jogo toda a decisão na vida dela para ela me dar um pé no traseiro. E ela pode. Ela fala assim, por favor, por mim acabou. Ela diria para mim isso. Não sei se diria. Você diria, velho?
Diria. Ela diria mesmo. Olha, mesmo perdendo, falou assim, olha, por favor, eu perco você, mas não perco o céu. Presta atenção nisso. E olha que loucura, segredo do coração. Ai, 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 ai. Complicado, hein? Eu prefiro, bem amo você, prefiro perder você do que perder o céu. E a coisa é gravíssima. Eu não estou falando aqui de viver alguns anos. O céu é eterno. Eu vou ficar com o Senhor eternamente com Ele. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não subiu o coração do homem, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quero estar com Ele, não quero perder isso nunca. Pecado é danoso. Você, irmão e irmã, presta atenção, não compensa, não convém, porque é muito caro, é pau mesmo, está louco. Arrependimento. Aí, então, presta atenção, julgamento, essa é a verdade. A verdade é que vai haver julgamento. Essa que é a história. Agora, se você nasceu 2 vezes, você morre. Eu não ouvi. Se você nasceu 2 vezes, e se você nasceu uma vez só, 2. Vamos ver, abra aí. Texto que eu acho muito legal, gosto sempre, todo ano eu passo, eu não quero deixar de falar pelo menos uma vez por ano desse texto. De Apocalipse, capítulo... Aleluia, viu? Apocalipse, capítulo 20, juízo final. Presta atenção, irmãos, a verdade. Morre uma vez, tem julgamento e acabou. Essa é a verdade. Não desdobre isso, porque a palavra não sugere outra coisa que não seja isso. Apocalipse 20, versículo 11 em diante. Então, acharam? 11. Desculpe, 20, 11 em diante. Então vi um grande trono branco. E o que estava sentado sobre ele. Está vendo? Olha, você vai ver isso. Presta atenção, olha para mim. Você vai ver isso. Ah, eu não acredito. Daniel, faz diferença? Eu não acredito. Paulinho, faz diferença você não acreditar? Está escrito aqui. Entre o que você acha, o que a Bíblia diz, e você... Olha só, vai acontecer isso, ó. A verdade é isso que você vai estar... Olha aqui, essa é a verdade que nós vamos viver. Então vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Da presença deles, fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos. Rapaz, os mortos. Viu? Os mortos todos. Viu? Está aqui. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Já pensou? E abriram seus livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o além deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Ah, o inferno não existe. O inferno é aqui nesse mundo. Acredite, você acredite o que você quiser acreditar, mas é o que está escrito. Ah, não, eu não acredito nisso. O problema é teu, mas essa é a verdade. Caio, eu creio diferente. Eu creio diferente. O problema é seu. Está aqui. E a palavra que não muda, e ela não foi escrita, não foi na Folha de São Paulo essa semana, não, caramba. Isso aqui, rapaz, por favor. Ele diz assim, então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Quem nasceu 2 vezes, experimenta uma morte só. Se você nasceu 2 vezes, você está livre dessa. Diga bem, rapaziada. Não é legal isso, não? Olha que show.
Rapaz, olha só que show. O poder da segunda morte não é mais para nós. Nascemos 2 vezes, a segunda morte não existe mais. Para nós acabou. Presta atenção. Isso aqui é a segunda morte. Está aqui, está escrito. E ele diz assim, então, e aquele que não foi achado, olha, meu Deus do céu. Aquele que não foi achado, inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E aí você ouviu assim no mundo, assim muitas vezes, você tantas vezes ouvia, Deus é Pai. Não é mesmo? Você não viu isso já? Ricardo, você já viu isso? Qualquer coisa, a Deus é Pai. Ele não manda ninguém para o inferno. Está aqui. Está aqui. Filho, ele não manda. Filho é que nasceu 2 vezes. Filho não manda. Mas olha aqui, quem são esses? Os que só nasceram uma vez. Meu Deus do céu, olha que mentira! Alguém diz assim, Deus não lança no inferno ninguém porque Ele é todo amoroso. Mentira, está aqui, Ele deu o seu filho, Ele não estava brincando, o negócio foi muito grave. Ele deu o seu filho, de maneira que aquele que não crê em tudo aquilo que Ele disse na palavra, e aquele que não se torna um com o Senhor, segunda morte, rapaziada. Lê o versículo 6, aqui eu vou correr no 21, eu vou entrar no 21. É 20 mesmo? Lê o 20, a irmã está me ajudando, 26, ela diz assim, 20, capítulo, voltando para 26. Bem-aventurado o santo, olha aí, mesmo no 20. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem não tem o poder da segunda morte. Rapaziada, não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Volte para o 21 e veja aqui o que você pode experimentar. Olha aqui o que é seu, é a sua herança, vai perder. E aí eu não posso chamar você de burro. Eu não posso chamar, porque é errado. Né? O Lucas baixa a bola, baixa a bola. Eu não posso, você vai perder a sua herança, e olha o que você vai perder aqui, olha o que você vai ficar de férias no inferno. Burro! Não posso falar. Posso sim, burro! Posso falar idiota? Idiota! Você vai perder o privilégio de estar com o Senhor. Pelo amor de Deus, você é estúpido demais, cara. Você é estúpido demais. Você é um animal. Vai ir para o inferno porque quer e não crê. E agora, olha a sua herança. Então viu um novo céu e uma nova terra. Diga, tá? Espera aí, eu vou falando, você vai fazendo, Então viu um novo céu e uma nova terra. Pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Está muito esse está muito vagabundo, credo. Olha aqui. Esse está muito feio, não fale mais o não, está muito feio, está louco. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviado como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles. Deus habitará com eles, eu perdi aqui, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha aqui, Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. É isso que você quer? Você não pode experimentar a segunda morte. Olha aí. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Veja isto. Não haverá mais morte. Morte é difícil, não? Morte para quem crê, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Mas para vocês que ficam, olha, o dia que eu for, chorem por vocês, porque por mim não chorem, não. Viu bem?
Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse mais: está cumprido, aleluia, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, se você é um vencedor, dê um brado de vitória. Muito fraco ainda, viu? Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas e aos adúlteros, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por favor, você tem uma opção, não creio nisso, tá bom, mas vai responder, tem importância, mas essa é a verdade. Abra para mim Daniel 12, para encerrar. Daniel 12, também é outro texto que eu acho muito bonito, interessante. Diz assim, nesse tempo, Daniel 12, os tempos do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á o teu povo, livrar-se-á teu povo. Todo aquele que se achar, aonde? Eu não ouvi. Quem vai se livrar? Aquele que está escrito no livro. Está aqui a palavra. Muitos dos que dormem no pó, está ouvindo? Muitos. Ops, muitos. Dirce, Chico, viu? A dona Deia. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão. Diga aleluia. Maravilha, por favor. Muitos, caramba. Eu vou encontrar a dona Deia e falar assim: você lembra o tropelo que eu fiz você correr lá de casa aquele dia? Quando ela apareceu para mim, não era ela. Meu amigo, que legal. Vou ver os caras, vou ver os que morreram. Não sei se vou conseguir chegar. Vou conseguir sim, se eu chego perto do Senhor. Vou chegar perto de Paulo e falar: Paulo, caramba, explica essa história. Você escreveu Hebreus ou não escreveu? Eu acho que escreveu, viu? Muitos que dormem no pó da terra ressurgirão. E agora veja isto. Uns para a vida eterna. Você está nessa? Amém. Diga amém, caramba. Amém. Você está nessa? Amém. Você é desse bloco aqui, caramba. Uns ressurgirão para a vida eterna. E outros para a vergonha e o desprezo eterno. Deixa eu falar uma coisa para você: vergonha e desprezo. Vale o prazer do pecado? O espertalhão? Vale o prazer do pecado? Você ressuscitar para vergonha e desprezo eterno? Vale a pena? Você ter um momento de prazer? Vale a pena? Você não acha que você é muito estúpido? Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Eternamente. Pastor Daniel, fecha essa palavra e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para o outro e o conhecimento se multiplicará. Rapaz, estamos vivendo o final aqui. Olha aqui, conhecimento como nunca antes. Misericórdia. Misericórdia. Esse século aqui, misericórdia. Internet, esse negócio aí, o Zap. Então eu, Daniel, olhei e vi dois outros, um desse lado, à beira do rio, e outro do outro lado, à beira do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas?
Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo e de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Está falando de tempos do fim. E ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei, Senhor meu, qual será o fim? Parece o pastor Francisco aqui, Dirce. Dirce, está aqui o pastor Francisco. Caramba! O pastor Francisco, você fala assim, meu pai, qual será o fim dessas coisas? Ele ficava, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Veja o versículo 12 que eu queria fixar nisto. Bem-aventurado o homem que espera e chega até 1335 dias. Daniel, tu, porém, vai-te até que chegue o fim. Tu repousarás, e então no fim dos dias levantarás para receber a tua herança. Meu Deus, herança, herança eterna. Preste atenção. De fato é isso. Guarde e fixe, agora que você vai embora, fixe nisso. Quem nasce duas vezes, quem teve o nascimento natural da sua mãe, e o que experimentou pela palavra de Deus, o novo nascimento, presta atenção, e que Jesus falou lá em João 3, que quem não nascer de novo não pode, não herdará o reino de Deus. Para você, se você está nessa condição, não há poder à segunda morte. Por outro lado, se você só é nascido da carne, você vai ter duas mortes. Creia ou não creia, isso não faz diferença. Tudo que pregamos é sobre sempre um avanço contra a mentira, contra aquilo que as pessoas inventam e passam imaginando que aquilo seja verdade. A ideia é sempre levar à verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É sempre mostrando a verdade, que vai haver um julgamento. Que aquele que nasceu do Espírito, ele não vai, a segunda morte não vai ter poder sobre ele.